Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Breno. Vamos para a nossa aula 14, resolução de exercícios. Sociologia e religião, conflitos, etnocentrismo e preconceitos. Pessoal, espero que todos estejam bem, estejam se cuidando. Estamos chegando no final da nossa segunda parte da apostila. E para falar sobre conflitos, etnocentrismo e preconceito, principalmente a parte do preconceito, eu trouxe várias charges para nós. Então, das quatro questões que serão explicadas durante o vídeo, três delas têm charge. Até mesmo para lidar da forma de lidar com esse tema de uma forma mais light, mais suave. Fechou? Beleza? Vamos nessa. Pessoal, peguem na apostila de vocês exercícios obrigatórios número 1. O Enem 2014. No primeiro semestre de 2014, alguns fatos provocaram uma série de discussões acerca do racismo no futebol. Um episódio com grande repercussão na mídia internacional foi do atleta Daniel Alves, jogador do Barcelona, que durante uma partida do Campeonato Espanhol foi alvo de uma banana arremessada pela torcida adversária. Casos como esse também ocorreram no Brasil. Conforme noticiado pela imprensa esportiva após um jogo realizado em março pelo Campeonato Gaúcho, o árbitro Márcio Chagas da Silva sofreu diversos insultos racistas e teve seu carro danificado por torcedores, que inclusive colocaram bananas no escapamento do veículo. Tendo em vista esses acontecimentos, assinale que for correto sobre o racismo. Número 1. Nos casos apresentados, o jogador e o árbitro foram hostilizados porque a ciência antropológica atual os considera representantes de raças inferiores. Não vou nem comentar. Número 2. No Brasil, condutas racistas, como as cometidas contra o árbitro Márcio Chagas da Silva, contrariam o artigo 5º da Constituição Federal, segundo o qual todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. No papel é muito bonito, certo? Infelizmente, na prática, tem uma série de problemas que acabamos encontrando na nossa sociedade. Número 4. Os episódios de racismo apresentados são irreais porque não existe racismo na sociedade brasileira. O que eu vou falar de uma questão dessa? 8. Os casos de racismo no futebol brasileiro devem ser considerados como exceções, pois a história do país foi construída por uma convivência igualitária entre raças e etnias. Galera, eu tô gravando esse vídeo agora. Imagina, a gente tá em 2020, a gente tá em agosto de 2020. Semana passada aconteceu um caso de racismo com o Marinho, jogador do Santos, certo? Após a eliminação do Santos, o Marinho sofreu insultos racistas de um comentarista de rádio. Para vocês verem a dimensão. A gente está falando de uma situação que ocorreu em 2014, 6 anos depois, uma semana antes de eu estar gravando essa aula, aconteceu a mesma coisa em São Paulo com um jogador brasileiro. Beleza? 16. As desigualdades entre brancos e negros na sociedade brasileira não estão relacionadas às suas capacidades biológicas. São resultantes de processos históricos que excluem os negros e seus descendentes. Essa está correta. Beleza? Vamos lá. A somatória é 18. Essa é uma cena que aconteceu quando o Daniel Alves bateu o escanteio, que tacaram a banana nele, ele pegou a banana e comeu. Em contrapartida, vários famosos, não só o Neymar, mas o menino Ney também fez essa postagem em apoio ao atleta. Beleza? Continuando. Questão número 2. Número 2. A população negra teve que enfrentar sozinha o desafio da ascensão social e frequentemente procurou fazê-lo por rotas originais, como esporte, a música e a dança. Esporte, sobretudo futebol, música, sobretudo samba e dança, sobretudo carnaval. Foram os principais canais de ascensão social dos negros até recentemente. A liberdade dos escravos não trouxe consigo a igualdade efetiva. Essa igualdade era afirmada nas leis, mas negada na prática. Ainda hoje, apesar das leis, há os privilégios e arrogância de poucos correspondentes ao desfavorecimento e à humilhação de muitos.
Em relação ao argumento que no Brasil existe uma democracia racial, o autor demonstra que essa ideologia equipara a nação a outros países modernos. B. Esse modelo de democracia foi possibilitado pela miscigenação. C. Essa peculiaridade nacional garantiu mobilidade aos negros. D. Esse mito camuflou formas de exclusão em relação aos afrodescendentes. E E. Essa dinâmica política depende da participação ativa de todas as etnias. A resposta correta é a letra D. Esse mito camuflou formas de exclusão em relação aos afrodescendentes. Um discurso, quando a gente fala sobre essa relação, a gente fala sobre a democracia racial. Então, essa charge, é a primeira charge da aula, ela fala que existe uma democracia racial, porém, no Brasil, nós conseguimos visualizar que não ocorre da maneira que é explicitada na lei, explicitada na questão da Constituição, como nós vimos na questão anterior, certo? Fala sobre o artigo 5º da Constituição e etc. Essa charge fala sobre a pirâmide dividida em classes, classe baixa, classe média e classe alta. E um dos destaques dessa charge é que fala assim, tem democracia racial sim, o topo da pirâmide. E embaixo fala, só se for aqui embaixo. Porque realmente a questão que está sendo levantada é, a democracia racial é aonde ocorre essa democracia racial, certo? Essa democracia racial ocorre em questão do poder financeiro da sociedade, ou ela ocorre quando a gente olha para esse exemplo ali, ele está falando da pirâmide, mas a gente pode fazer uma referência sobre os ônibus lotados, os metrôs lotados, sobre a população proletariada, aquela que trabalha, aquela que tem que pegar um ônibus 5 horas da manhã para entrar no trabalho às 3 da manhã. Tem que pegar um ônibus às 5 da manhã para entrar no trabalho às 8. 3 horas de ônibus para conseguir entrar no emprego, certo? Então, essa relação é muito importante, esse destaque, certo? Espero que tenha ficado claro. Espero que a charge tenha ajudado também. Qualquer coisa, entre em contato conosco e vamos debater a respeito. Pessoal, na questão número 3, tem um texto um tanto quanto extenso. Para não deixar a aula muito grande, eu vou colocar o texto na tela e vou deixar em torno de 2 segundos, 3 segundos só para gravar. Você que estiver assistindo no YouTube, se você precisar, pause o texto. Pause o texto, lê com calma e depois dá continuidade. Fechou? Só para dar mais dinamismo na aula. Espero que vocês estejam acompanhando na apostila também. Na apostila fica mais fácil. Beleza? Então vamos lá. O texto 1 ele vai falar sobre as diferenças da sociedade e como que foi a configuração da sociedade brasileira desde o período da escravidão, abolição e até os dias atuais. Fechou? Então vamos lá. Primeira parte. Segunda parte, ela vai falar sobre a questão da mestiçagem ou da miscigenação, que foi aquele período que ocorreu no Brasil. Se vocês, acho que em história vocês viram isso bastante, em história do Brasil, sobre a questão da mestiçagem e do embranquecimento da raça. Se vocês não viram, deem um Google. Procura isso daí que é importante. Cai muito em sociologia e história. Fechou? Espero que tenham lido. Parte 3. Barari, bararó, barari, bararó. Fechou? Parte 4. Pronto? Pessoal, texto 2. Tem o texto 1, você vai comparar com o texto 2. Fechou? De uma música da Elza Soares, Teleco Teco. Quem foi quem disse que o samba tem origem lá no morro, meu bem? O samba nasce em qualquer lugar. Não dou exemplo para não dar o que falar. Não se tem ao lado um alguém, com esse ritmo que é nosso também. Fazer samba não é privilégio de ninguém. Beleza? Vamos para as questões. A passagem do texto 1 que confirma e afirma contida no texto 2 é: letra A, sendo uma herança perpétua e acriticamente atualizada, o passado fez presente. B,
Este é o desafio de todos nós, habitantes deste sexto século brasileiro que há pouco despertou. C. Nosso racismo está embebido de uma forte associação entre cor da pele e uma condição social esperada ou desejada. D. Se os afrodescendentes se conformam com tal realidade, fica então ratificado o mito. E. Os escravismos não tivera nada de harmonioso, mas o sistema de dominação abria margens para infiltrações. A resposta correta é a letra. Pessoal, a resposta correta é a letra C. Nosso racismo está embebido de uma forte associação entre cor da pele e uma condição social esperada ou desejada. Associação. Importante ressaltar. Com isso, eu trouxe duas charges do Junião, que a primeira é cenas do cotidiano e a segunda, negros são as maiores vítimas da violência. Na primeira charge, fala assim: tchau, pai, bom trabalho e cuidado para não ser preso por engano na volta. E a outra, tchau, filho, bom trabalho e volta logo para casa. A outra mãe, tchau, filho, bom trabalho e volta vivo. A condição da associação entre cor de pele e a condição social é muito visível na nossa sociedade. A gente tem exemplos práticos, como o caso do João Pedro, lá no Rio, e tem essa questão da violência policial e até mesmo os pré-julgamentos em relação ao negro. Beleza? Então, é muito importante destacar essa questão, que o nosso racismo tem essa forte associação, certo? Fechou? Espero que não tenha dúvidas. Próxima questão. Exercícios complementares. Observe a tabela a seguir. Diferença entre as populações de brancos e negros no Brasil em médias. Aqui está a tabela. Dê uma boa olhada. Analfabetismo, proporção de pobres, proporção de crianças pobres, domicílios com banheiros e água encanadas. Veja a diferença gritante entre a relação do Brasil, a média brasileira, a média de pessoas brancas e a média de pessoas negras. Fechou? Dá uma olhada, veja como é alarmante como a média dos negros está maior do que a da população geral do Brasil. Não estou nem falando da condição das pessoas brancas. Beleza? Destaque, observe, interprete o gráfico. Fechou? Então faça essa interpretação. A primeira é a média nacional, depois a divisão por cor de pele. Ela apresenta as principais dimensões que caracterizam a desigualdade racial no Brasil. Ela está falando do gráfico. Com base nas médias nela apresentadas, é correto afirmar que a proporção de negros analfabetos é menor que a média nacional. B. Os domicílios com banheiros e águas encanadas representam a dimensão mais desigual, mostrando a proximidade do negro em relação ao branco. C. A desigualdade social no Brasil aumentou significativamente, pois a proporção de pobres negros foi maior que a de brancos, e a média nacional juntas. D. As formas de perseguição étnica e racial no Brasil são relações sociais, que refletem a desigualdade existente apresentada na tabela. E há uma desigualdade forte no país entre brancos e negros, e os dados são suficientes para perceber todas as dimensões sociais que tornam os indivíduos desiguais. A resposta correta é a letra E. Há uma desigualdade forte no país entre brancos e negros, e os dados são insuficientes para perceber todas as dimensões sociais que tornam os indivíduos desiguais. O comentário que eu trouxe é mais uma charge que fala: somos todos Maju, na questão do Jornal Nacional, certo? Somos todos Maju. No outro dia, cuidado com a bolsa. E no outro, você é mesmo médica? Então, não dá para perceber só pelos índices de desigualdade como a questão do racismo está intrínseca na nossa sociedade. Beleza? Tem mais dimensões, há uma totalidade muito grande a respeito disso, sobre essa desigualdade e sobre o racismo. Beleza? Galera, por hoje é só.
Espero que não tenha restado nenhuma dúvida. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco. E como de praxe, aqui estão os links das nossas páginas do Facebook, do Instagram e do YouTube. Se você se você conhece alguém que esteja precisando estudar para o vestibular esse ano ou que esteja preparado, que esteja estudando para algum concurso ou coisa parecida, compartilhe nossas páginas. Vamos democratizar o ensino. Valeu? É isso aí, galera. Forte abraço. Até semana que vem.